você trabalha com marketing, RH, gestão ou área de qualquer negócio, você provavelmente já usou as palavras inteligência artificial, machine learning ou IA generativa como se fossem sinônimos. E eu tenho certeza que ninguém te corrigiu porque poucas pessoas conhecem a real diferença entre esses conceitos. O problema é que quando você confunde esses três conceitos, você acaba tomando decisão errada, contratando ferramenta errada, prometendo para o cliente o que a tecnologia não vai entregar ou aprovando o projeto que não vai dar resultado. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar a diferença de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E o mais importante, você vai usar corretamente naquela reunião de negócio. Mas antes de eu te falar o que é o que, eu preciso te contar uma história rápida, porque é impossível entender esses três conceitos sem saber de onde eles vieram. O ano era 1956 e um matemático chamado John McCarthy reúne um grupo de cientistas numa universidade chamada Dartmouth, nos Estados Unidos, para discutir uma ideia meio maluca. Ele queria saber se era possível fazer uma máquina pensar. E nessa reunião que nasce o termo inteligência artificial. Só que naquela época, o computador não tinha muito poder de processamento. Aliás, ele tinha menos poder que a calculadora do nosso celular hoje em dia. Por conta disso, durante décadas, a IA foi basicamente uma promessa e só decepção para quem tentava colocar em prática. Tudo era fracasso, tanto que os cientistas chamaram alguns períodos de invernos da IA, dois exatamente, nos anos 70 e nos anos 90, em que ninguém queria nem ouvir falar desse assunto. Mas aí veio a virada, lá nos anos 2000, com a chegada da internet e mais poder de processamento para os computadores, os cientistas percebem uma coisa simples. Ao invés da gente programar a máquina para pensar, por que nós não deixamos ela aprender sozinha com dados? E nesse momento nasce o termo machine learning ou aprendizado de máquina. Por exemplo, o Netflix quando ele recomenda um filme para você, ou o seu banco quando ele aprova um crédito, e ainda o seu celular usando o seu rosto para desbloquear a tela. Tudo isso é machine learning rodando nos bastidores, e isso aconteceu dos anos 2000, 2010 até mais ou menos 2020. Então, em 2022, a OpenAI lança o ChatGPT e o mundo vira de ponta cabeça, porque ali, pela primeira vez, uma inteligência artificial não só aprendia padrões, mas ela também criava coisas novas. Texto, imagem, código, vídeo, toda inteligência que tem esse tipo de poder de criar é chamado de inteligência artificial generativa. É basicamente isso. Três momentos, três conceitos. A IA, lá no sonho dos anos 50, né, quando em 1956 John McCarthy convida essa galera. Depois, nos anos 2000, com a chegada do machine learning. E aí, em 2022, que a gente está vendo essa história ser escrita com a inteligência artificial generativa. Cada uma nasce dentro da outra, como se fosse um braço, uma evolução daquele termo, daquele conceito. Mas agora esquece datas. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem com três círculos para ficar mais claro o entendimento. Basicamente, o círculo maior é a inteligência artificial. Ela é um conceito guarda-chuva. Tudo que tenta imitar alguma forma de inteligência humana cai dentro desse círculo aqui. Dentro dela, nós vamos ter o machine learning, porque ele é um jeito específico de construir uma inteligência artificial. É o jeito onde a máquina aprende baseada em dados. Ela identifica padrões e ela consegue aprender sozinha. Ninguém precisa escrever os códigos ou as regras para ela funcionar. E dentro do machine learning, nós vamos ter a inteligência artificial generativa. Ela é um tipo ainda mais específico de inteligência artificial e ainda mais específico de machine learning, especializado em criar conteúdo novo. Olhando para esse círculo, é muito claro que toda IA generativa é um machine learning e todo machine learning é uma inteligência artificial. Mas o contrário não vale. Nem toda inteligência artificial é necessariamente um machine learning e nem todo machine learning é necessariamente generativo. E por isso aqui mora uma pegadinha muito grande e é onde a galera faz as confusões nas reuniões, falando que a empresa usa IA há muito tempo ou que a IA não funcionou. Quando alguém fala IA, que a empresa usa IA ou que a IA não funcionou, pode ser qualquer coisa, desde um sistema de regras burro dos anos 90 até o ChatGPT, um machine learning complexo que cria conteúdo. Agora vamos destrinchar um pouco os três. Inteligência artificial. A definição prática é qualquer tecnologia que faz uma máquina executar uma tarefa que, se fosse um humano fazendo, a gente diria que exige inteligência. E para que ela serve? Basicamente para automatizar decisão, que antes precisava do cérebro humano. Alguns exemplos aqui. O GPS que decide o melhor caminho para você, então você não precisa mais pensar qual é o melhor caminho. O GPS faz isso. Ou o seu corretor automático, que às vezes você está escrevendo uma frase e ele já sabe e completa ela para você. E ainda o filtro de spam do seu e-mail.
Então, alguns e-mails vai direto para o spam e você nem precisa ficar lendo para identificar que ele é um spam. Nenhum dos exemplos que eu dei é necessariamente machine learning. Às vezes eles são só um conjunto de regras bem definidas dentro de uma lógica. Uma árvore gigante de se isso, faça aquilo. Bom, agora que você já conheceu todo o conceito detalhado de inteligência artificial, você já sabe que quando alguém chegar dizendo que tem um projeto de IA, a primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: essa IA que você trouxe aqui para mim, ela aprende com os dados ou ela é um conjunto de regras simples? Se a pessoa não souber responder, você já sabe que ela não sabe o que está fazendo. Agora vamos pular para o machine learning. Uma definição prática é que ele é um tipo de inteligência artificial em que você não programa a resposta. Você mostra dados e ela vai aprender com base nos padrões dos dados. Você tem informação, característica, seja de uma transação financeira, seja de uma pessoa, etc. E você rotula essas características. A inteligência artificial, com base nessas características e no rótulo, vai aprendendo e depois que ela aprende, você consegue colocar ela para tomar as decisões. Agora você também já sabe o que é o machine learning, então no seu trabalho, sempre que alguém quiser prever comportamento, você já sabe que o ideal é um machine learning. Aqui acontece uma confusão muito grande. Às vezes as pessoas querem prever, por exemplo, o cancelamento de um cliente e elas acham que o chat GPT vai fazer isso. O chat GPT não faz isso bem. O chat GPT é como se ele fosse um artista, basicamente. Ele não sabe trabalhar com matemática. Quem sabe trabalhar com matemática é um machine learning. São essas inteligências artificiais que aprendem com dados, dados estruturados. Aquela tabela que você tem, aquele arquivo Excel, aquele arquivo CSV, os machine learnings vão aprender com esses dados e eles tomam decisões matemáticas muito, muito melhor do que ChatGPT. Inclusive, ChatGPT não sabe tomar essas decisões. E antes da gente ir para o final do vídeo, me diz: esse vídeo está fazendo sentido para você? Esse conteúdo está sendo relevante? Se sim, deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo se no seu trabalho você está aplicando algum desses três conceitos. E por último, vamos falar da nossa IA generativa, a nossa artista. Uma definição prática é que ela é um tipo de machine learning que consegue criar novos conteúdos. Ela não sabe classificar e nem prever valores futuros. O que ela é capaz de fazer muito bem é criar novos conteúdos. E por que você usa inteligência artificial generativa no seu dia a dia, no seu trabalho? Para que você pode usar isso? Bom, uma das coisas mais comuns para se usar é criação de novos conteúdos. Então, texto, imagens, vídeos, mas é uma ferramenta muito nova, que está ganhando muitas aplicações novas. Então, é muito cedo para a gente saber tudo o que dá para fazer ainda com inteligência artificial generativa. Alguns exemplos de inteligência artificial no seu dia a dia: ChatGPT, Claude, Gemini, todos esses são inteligências artificiais generativas. E aqui eu preciso fazer mais um alerta quando a gente fala de IA generativa. O alerta que eu preciso fazer é de que ela não pensa. Apesar de, às vezes, assustadoramente, a gente estar conversando com o ChatGPT ou pedir para ele fazer algo, ou o Claude, ou qualquer outra IA generativa, e eles fazerem isso muito bem, não significa que eles estão pensando. Na verdade, eles não têm essa capacidade, então, com certeza, eles não estão pensando. Eles são modelos probabilísticos. Isso significa que, na verdade, o que ele faz quando você envia uma pergunta é processar toda essa informação e estimar qual que é a próxima palavra dos textos, né, uma na sequência da outra, para construir um texto que faz sentido. E o que isso significa? Que ele pode mentir para você, o que a gente chama de alucinação, com os textos muito bem escritos. Então você precisa ficar muito alerta que não é porque a resposta veio bem estruturada e bem completa que tudo que ele está mandando para você é verdade. E agora para o final do vídeo, uma reflexão que eu tenho feito considerando inteligência artificial. Vocês viram que nenhuma dessas 3 tecnologias é inteligência de verdade, no sentido humano da palavra. A IA tradicional segue regras que alguém escreveu. O machine learning, ele encontra padrão em dado que alguém coletou. E a IA generativa prevê a próxima palavra ou cria imagem com base em coisas que já foram escritas por seres humanos. E saber isso e considerar isso muda tudo como você usa essas ferramentas no seu trabalho. Você não está delegando pensamento crítico, você deve delegar execução. O cérebro deve continuar sendo o seu, você deve continuar pensando nas soluções. E quem souber pensar melhor a pergunta é quem vai tirar mais proveito dessas ferramentas. Então, muito cuidado no uso e até o próximo vídeo.